A paz, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações, dando-nos vida, alegria, regozijo, prazer em estar na casa de Deus para a adoração do nome do Senhor. Logo cedo no culto matutino, pouquinha gente, mas irmãos que estão aqui porque querem cultuar, porque querem adorar. Nós vamos estar dando início ao nosso culto matutino, cantando o hino de número 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da velha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu amigo quando tentador chegar, quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados deverás, irritado e abatido, ou em dor das fatais, a Jesus eu estejo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal.
poderei saber quando você há de vir à comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Louvamos-te, ó Deus, por esses momentos preciosos, momentos de comunhão com o Senhor, momento de adoração, momento de estar, ó Pai, envolvido nessa esfera espiritual, no encontro marcante com o Senhor. Que nossas mentes, nossos corações possam interiorizar esta certeza de que o Senhor se faz presente onde é invocado em espírito e em verdade. Estamos aqui, ó Pai, num pequeno número, com os corações voltados para o Senhor, as mentes voltadas para o Senhor, invocando as Tuas bênçãos, invocando as Tuas misericórdias, invocando a Tua graça sobre cada um de nós. Ser servido e nos abençoar, ó Pai, não que haja em nós méritos, mas porque nós confiamos na Tua graça, mas porque nós cremos nos méritos de Jesus Cristo, e é no nome dEle que nós invocamos as Tuas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos cantar mais um cântico. Na oração encontro calma. Não está achando? Vamos então nos assentar e vamos, enquanto vamos estar nesse instante orando. E eu gostaria de que silenciosamente nós estivéssemos orando nesse instante, buscando as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O tema hoje que nós vamos estar desenvolvendo é por que não oramos tanto. E há essa falha em nós. E vamos estar já, nesse momento, buscando o Senhor, silenciosamente. Cada um de nós vai estar abrindo o coração a Deus e falando das nossas necessidades, falando das nossas falhas e pedindo perdão, pedindo que Deus esteja nos avivando, que Deus esteja despertando em nós esta vontade, esse desejo de estar buscando o Senhor em oração, numa comunhão preciosa. Oremos silenciosamente
Ó Deus, queremos confessar as nossas falhas, porque encontramos tempo para tantas coisas, ó Deus, mas não temos encontrado tempo para orar. Sabemos do poder da oração, sabemos que o Senhor está com seus ouvidos prontos e atentos para ouvir e atender toda oração que é feita em espírito e em verdade. Mas mesmo assim, ó Deus, não reservamos na nossa agenda um tempo certo, um momento certo, um horário certo, para ter horário todos os dias. Venhamos a estar aos teus pés, orando. Perdoa-nos, ó Pai, por fazer isso nas vidas. E nos quer fazer cidade, Pai. Nos quer disposição, Senhor. Faz-nos homens e mulheres, buscando poder nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, buscando e vendo coisas grandiosas acontecer. Temos nos voltado e sentimos satisfeito com migalhas, com coisas pequenas, sendo que o Senhor tem preparado coisas grandes, coisas grandiosas, para aqueles que invocam, para aqueles que se derramam aos teus pés. Desperte-nos, ó Deus, aviva-nos, Senhor. Carecemos deste despertamento em nossas vidas, em nossa igreja, e no nome de Jesus. Que nós oramos. Amém. 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 Dá para cantar agora? Ok. Vamos ver se a gente corrige essas questões aí, para a gente então estar melhorando as questões do culto, né? Os hinos também estão assim ou não? Porque aí nós teríamos que cantar o hino 55. E aí, enquanto a gente vai estar cantando este hino, os irmãos que estão preparados e para trazer ofertas, podem fazê-lo. Nós sabemos que os irmãos consagram seus dízimos mensalmente, não é em todo culto, e sabemos disso, mas não há nenhum problema quando nós não estamos vindo à frente do gasofilaço para entregar, porque já temos consagrado. Porém, como é datas separadas que nós temos os nossos proventos, a gente está então, todos os cultos, a gente abre o espaço para que os irmãos que estiverem preparados venham fazer a sua oferta, venham trazer os seus dízimos. E enquanto nos preparamos, se abrir aí, nós vamos cantar o hino 55.
alegremente cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem cria as chuvas e os montes faz florir, e o vale exuberante de trigo faz florir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus alares os frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos humildes louvor, e assim em nossa vida dai graças ao Senhor. Eu convido o Paulo para fazer essa oração de gratidão. Agradecer a Deus pelas ofertas e os dízimos que têm sido consagrados aqui na igreja para a manutenção dos trabalhos da igreja. E orar pelas famílias, para que Deus abençoe, para que nunca falte o pão de cada dia em cada mesa. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia a Tua misericórdia ter nos alcançado e estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Pai, queremos Te agradecer também por tudo que o Senhor tem nos providenciado com a Tua mão poderosa e a Tua mão, meu Senhor, misericordiosa sobre nossas vidas, Pai. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes das nossas necessidades, Pai, e mesmo assim o Senhor tem nos ajudado, Pai. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco, meu Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, por cada dízimo, por cada oferta, que o Senhor possa receber isso, meu Pai, como uma gratidão de nossas vidas e pelo fruto de nosso trabalho ao qual o Senhor tem nos providenciado, Pai. Nesses tempos difíceis, o Senhor tem nos cuidado e tem nos abençoado de todas as formas, conforme a Tua vontade e a Tua misericórdia. Um versículo, esse versículo, se tem uma conversinha, quem sabe até para... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler uma vez e aí nós vamos repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Decoraram? 1 Tessalonicenses 5,17. A referência é maior do que o versículo. Vamos dizer então, irmãos, juntos: orai sem cessar. Amém. O tema que nós queremos desenvolver nesta manhã, meus irmãos, nesta meditação aqui, curta, que fazemos aos domingos, é: por que não oramos
tanto. Eu tenho em casa um livro, o nome dele é... Escrevi pequenininho, por isso que eu coloquei aqui. O livro é Oração para Viver e Morrer. Este livro, ele foi escrito pelo Caio Fábio, quando ele ainda era pastor presbiteriano. Quando ele ainda era pastor presbiteriano, ele escreveu esse livro, Oração para Viver e Morrer. E este livro foi editado pela editora Vinde. E na introdução, ele diz algumas coisas que eu extraí e trouxe para a gente meditar junto. E antes de trazer, os irmãos vão perceber então a hora que nós fomos trazer as ideias que ele trouxe, eu vou informar, mas antes, numa introdução nossa aqui, eu quero dizer o seguinte, que a oração é o único meio pelo qual podemos genuinamente desenvolver uma sadia visão de Deus, da igreja, do mundo e da missão do povo de Deus na história. Ora, se é assim, por que não oramos tanto? E eu vou repetir. A oração é o único meio pelo qual podemos desenvolver genuinamente uma visão sadia de Deus, da igreja, do mundo e da missão do povo de Deus. Percebe? É pela oração que nós temos essa visão. É através da oração que nós desenvolvemos essa mentalidade que traz como propósito enxergar com os olhos da fé a missão da igreja, a nossa missão como povo de Deus. E além disso, conhecer qual é a visão bíblica acerca de Deus, da igreja, do mundo e da nossa missão como povo de Deus. É pela oração, irmãos. Não é incrível? Porque assim, a Bíblia apresenta o plano. A Bíblia escancara. Mas nós só podemos enxergar com os olhos da fé. Nós só podemos enxergar espiritualmente. E nós podemos enxergar espiritualmente com os olhos da fé quando nós oramos. E a oração e a leitura bíblica andam juntos. Quando a oração é feita sem a visão bíblica, quando a oração é feita sem o conhecimento bíblico, quando a oração é feita sem a leitura bíblica, quando a oração é feita sem a aplicação bíblica, não é a oração segundo o coração de Deus. E a oração que é respondida por Deus é aquela oração que é feita segundo a vontade de Deus. E a oração que é feita segundo a vontade de Deus é a oração que é feita segundo a palavra de Deus. Estão ligados. E ao mesmo tempo, a leitura bíblica sem oração, ela é uma leitura apenas da mente e da razão. Ela não nos mostram,
ela não nos ilumina, ela não nos clareia, ela não nos deixa enxergar e entender a visão do autor, a vontade do autor, a ideia do autor. Irmãos, nós só compreendemos um livro quando a gente consegue entender a mente do autor, a mentalidade do autor. E assim é com a Bíblia. Nós só conseguimos entender a Bíblia quando nós compreendemos a mente do autor, a mentalidade do autor. E quem é o autor da Bíblia? Deus. Nós só podemos entender a Bíblia quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos a visão de Deus, quando nós conhecemos a mentalidade de Deus. E quando é que isso acontece? Quando nós oramos e o Espírito nos ilumina a mente para compreender e o coração para aceitar. É por isso que intelectuais, cientistas, homens de leituras, de interpretação gramatical, leem a Bíblia e dizem: eu não entendo a Bíblia, ela é um livro difícil, ela é um livro complicado. Sim, lhe falta a mentalidade do Espírito, lhe falta a visão do Espírito, lhe falta a visão espiritual. Essa vem de Deus, do poder do Espírito. É assim que nós entendemos a Bíblia. A Bíblia não é um livro para qualquer um, a Bíblia é um livro para o povo de Deus. Próximo domingo nós estaremos comemorando o dia da Bíblia. No próximo domingo estaremos comemorando o dia do livro do povo de Deus. Então, sabendo destas coisas, por que é que nós não oramos tanto? Por que é que nós não lemos a Bíblia tanto? John Wesley, um dos puritanos, acabou sendo depois o fundador da Igreja Metodista. John Wesley, ele tinha na sua agenda 1 hora de oração todos os dias no mesmo horário. 1 hora. Quando eu falo aqui 1 hora, não é um tempinho, é 1 hora mesmo, 60 minutos. Ele tem na sua agenda um horário certo, onde todos os dias ele fechava a porta do seu quarto e se dava ao exercício da oração por 1 hora. Naquela 1 hora, ninguém podia lhe incomodar. A esposa já sabia. Se alguém procurasse aquela hora, falou: não, ele agora está em uma reunião. Está em uma reunião com Deus, ninguém pode interrompê-lo. Nada o interrompia. E ele mesmo, depois, falando sobre oração, num outro livro, citando ele, diz assim: olha, não é difícil orar 1 hora. Basta começar orando 1 minuto. Reserve todos os dias um momento para você se desligar de tudo e orar 1 minuto. Aí você ora 1 minuto, acha pouco. Aí você passa a orar 2 minutos. Aí 2 minutos acaba sendo pouco. Aí você passa a orar 3 minutos. Aí você passa a orar 5. Aí você passa a orar 10. Aí você passa a orar 20. Aí você passa a orar 40.
Aí você pode orar 1 hora e está achando pouco ainda. E ele disse isso por experiência própria, então ele sabia o que estava dizendo. Por que não oramos tanto? Se sabemos que a oração é o único meio pelo qual podemos desenvolver uma visão sadia de Deus, da igreja, do mundo, da missão do povo de Deus. Percebemos nos nossos dias grande frieza espiritual quanto à prática da oração e da leitura bíblica. Acho que foi o Hernandes, a Beth que me contou aí que ouviu, acho que foi o Hernandes falar que daquele lá que achou que roubou o garfo, foi o Hernandes que contou? O garfo ou a colher? É? Então, o Hernandes contou uma ilustração de que um pastor foi convidado para almoçar na casa de uma família. Aí almoçou, foi embora. Aí a mulher foi lavar a louça, sentiu falta de uma colher. Aí falou para o marido: nossa, eu acho que o pastor roubou uma colher. Por que ele faria isso? E aí, passou o tempo, e ela, pastor ladrão, roubou minha colher. E aí passou um tempo, depois de muito tempo, aí quiseram, que não saiu da mente, aí quiseram tirar a limpo a história, aí convidou o pastor para almoçar lá outra vez. Já depois de foi quanto tempo que ele falou? 1 ano? Depois de 1 ano. Aí depois de 1 ano, aquele negócio da cabeça da mulher: pastor roubou minha colher, eu preciso me acertar com esse pastor, saber por que ele roubou minha colher. Aí depois de 1 ano, o pastor foi almoçar lá outra vez. Aí comeu tal, aí ela: pastor, me desculpe, mas olha, tem uma pergunta que eu quero fazer ao senhor já faz 1 ano. Isso não sai da minha cabeça, da minha mente, então eu quero me abrir com o pastor. Pastor, há 1 ano atrás, o senhor almoçou aqui em casa e o senhor levou minha colher, roubou minha colher, mas por que o senhor fez isso? Não, minha irmã, não roubei sua colher, não. Eu peguei a sua colher e coloquei dentro da sua Bíblia. Está lá. Fazia 1 ano que a mulher não abria a Bíblia, por isso que não achou a colher. Quantas vezes você abre sua Bíblia na semana? Tem gente que agora diminuiu porque cuidava de celular, né? Mas tem gente que deixava a Bíblia já na igreja, ali no lugarzinho da igreja, que era mais fácil. Chegar na Bíblia, a Bíblia já estava lá mesmo, né? Não ia precisar da Bíblia na semana mesmo, né? Então, já deixava na igreja. Né? É mais cômodo, né? Ter que carregar a Bíblia. Teve uma época atrás, e o assunto não é Bíblia, né? É oração, mas está junto. Teve uma época atrás, já bastante tempo, no tempo que eu era jovem, eu até era meio chateado com os meus colegas, porque eles falavam assim, que a Bíblia era o desodorante do crente. Mas que história é essa? Por quê? Não, porque o crente vive com ela aqui, debaixo do braço, para cima e para baixo, né? Só que agora acabou, né? Não tem mais desodorante, porque ninguém mais carrega a Bíblia. Pois bem, se nós sabemos de todas essas coisas, por que não oramos tanto? Por que não lemos a Bíblia tanto? Se é isso
o que nos dá crescimento espiritual. E, de fato, temos percebido frieza muito grande quanto à prática de oração. O que se percebe muitas vezes são aquelas orações práticas antes do almoço, antes de deitar, depois que se levanta, aquela oraçãozinha rápida para sair antes de ir para o serviço, coisas assim. Aquela oração utilitarista: Senhor, eu agora estou indo para o trabalho, me abençoe para que nenhum acidente me aconteça no caminho. Não, essa oração é extremamente necessária, importante. Por que criticar? Não estou criticando a oração. Eu estou criticando de que nós só temos feito essas orações. Não temos tido, meus irmãos, não temos tido o prazer de orar só pela alegria de estar falando com Deus. A oração que não tem em si este germe do prazer de buscar a Deus só pelo prazer de estar com Ele, não é uma oração que agrada a Deus. Nós temos que sentir a necessidade de orar somente pelo prazer de estar orando. E aí se aplica a leitura bíblica, se aplica a questão dos cultos. Meus irmãos, nós temos que sentir a necessidade de estar presencialmente no culto, só pelo prazer de estar adorando a Deus na casa de Deus, o prazer de estar diante de Deus na sua casa. Não importa qual é o pregador, não importa qual é o conjunto que vai estar cantando, o que importa é que agora estou diante de Deus, na casa de Deus, cultuando a Deus, é o meu coração diante de Deus. As demais coisas são ornamentos. É como a mesa. O mais importante na mesa é a lasanha, o arroz, né? O pernil bem assado. Depois, o restante é ornamento. A toalha branca, se é branca ou verde, ou tricolor de preferência, né? Se ela é verde, azul, ou se ela é tricolor, né? Os talheres, se vão ser colocados talheres novos, comprados só para colocar na mesa, no dia que o pastor vai almoçar na casa. Os demais são ornamentos. Se o prato é branco, amarelo, fundo ou raso, são ornamentos. Deus tem uma mesa farta, com talheres de ouro, e nós não temos nos apropriado desta mesa. Nos tempos que o avião era uma coisa muito rara e viajava muito de navio, então tem aqui uma história de português, não é porque eu tenho nada contra o português, mas é porque me contaram dizendo que era de português, então vou repetir. Um português resolveu sair lá de Portugal, né, da Ilha da Madeira, e vir ao Brasil. Comprou a sua passagem de navio, né, fez umas economias lá, etc.
aí comprou a sua passagem, depois trabalhou mais um tanto e ajuntou dinheiro para poder ter a reserva para poder comer, né, durante os dias de viagem, que era muitos dias de viagem. Então ele teria que... E aí então veio para o Brasil, e aí a viagem é muito longa, ele não tinha muito dinheiro, então o que ele fazia? Ele trouxe também com ele umas comidinhas básicas, né? Semelhante àquelas, por exemplo, que o nordestino fazia para vir da Paraíba até São Paulo. Matava uns frangos, fazia uma farofa, e era uns 8 dias, mais ou menos, de viagem, né? Comendo farofa de frango. Chegava aqui, não queria mais nem ver farofa na frente. E o português trouxe lá uns queijos, umas coisas de lá, e na viagem comendo aquelas coisinhas que ele trouxe, né? Aquela farofinha, aquele queijo, aquela coisa comendo e tal. Mas aí foi chegando já perto, quando avisaram, olha, já está perto de chegar no Brasil, né? Amanhã a gente desembarca do Brasil. Ele falou, bom, eu tenho aqui umas economiazinhas, pelo menos no último dia de viagem, eu vou lá comer no restaurante do navio. Aí foi lá, no último dia, botou uma roupinha mais bonita, tal, e foi lá para o restaurante, sentou numa mesa lá, e garçom, me trazer o cardápio. Veio o cardápio, ele escolheu, tal, e aí estranhou que veio o cardápio, mas não tinha valor. Eu falei, será que o que eu tenho no bolso vai dar para pagar, hein? Aí então, mas acho que dá. Aí escolheu lá a comida gostosa lá, comeu. Aí queria pedir mais uma sobremesa. Aí antes de pedir a sobremesa, ele então chamou o garçom, escuta, vem aqui. O cardápio não tem preço das coisas, e eu já comi aqui esta comida aqui. Eu queria saber o seguinte, para eu pedir sobremesa, eu queria saber quanto que vai ficar isso aqui, quanto que é esse prato que eu comi, quanto que é? Quanto que custa isso aqui? Aí o garçom ficou assim e tal. Aí perguntou, o senhor é clandestino? Não, eu comprei minha passagem, está aqui meu ticket, comprei minha passagem e tal. Meu senhor, mas se o senhor comprou a passagem, na passagem está incluído o restaurante, né, tudo que tem no navio, restaurante, as festas aí, tudo que tem no navio, você pode desfrutar, né, porque tudo está na conta aí da passagem, você já pagou por tudo isso. E ele comendo farinha, farofa e queijo, já meio embolorado, podia comer uma... Deus tem uma mesa farta, e o que é que nós temos comido? Porque não temos nos aproximado de Deus diariamente. Meus irmãos, a oração é importante. A oração tem que ser para nós propósito. Nós temos que colocar diante de nós esse propósito de reservar na nossa agenda horário certo para estar falando com Deus. Não é que Deus precisa disso, nós que precisamos disso. Somos nós que precisamos dessa agenda, somos nós que precisamos de reservar esse horário, somos nós que precisamos disso. E Deus nos abençoa através dessa prática, Deus abençoa através desse esforço, Deus abençoa através desse exercício. Não estamos dizendo com isso que não devemos orar aquelas orações práticas, aquelas orações do dia a dia, aquelas orações para resultado prático, aquelas orações pelas coisas específicas. Sim, temos que fazer isso também, mas nós estamos dizendo que além disso, nós precisamos ter na nossa agenda tempo para nos derramar
diante de Deus, para nos derramar diante de Deus. Eu preciso disso. Você precisa disso. Para finalizar então, Caio Fábio coloca assim: quais são as causas mais objetivas relacionadas à escassez da oração nas nossas vidas? Ele fala, primeiramente, a modernidade. Ele fala assim: a modernidade, conforme conhecemos hoje, é um fenômeno novíssimo na história humana. Isso porque, durante milênios, o mundo permaneceu quase que inalterado do ponto de vista científico e cultural. A humanidade via o mundo do mesmo modo, construía prédios com praticamente a mesma tecnologia, entendia a enfermidade com quase a mesma perspectiva científica, guerreava com aparatos muito semelhantes. As variações no universo todo não eram tão alarmantes. Ora, o que isso tem a ver com a escassez da oração de nossas vidas? É que as súbitas mudanças dos dias de hoje mudaram também o homem no seu pensar e no seu agir. Por exemplo, no passado, uma mãe orava pelo filho distante todas as vezes que sentia saudades. Ela sentia saudades do filho e orar pelo filho. Como será que ele está? Será que ele já comeu hoje? Aquela preocupação de mãe. Aí ele orar. Hoje, deu saudades, pega o celular, põe aqui no chamada de vídeo, você mata a saudade do seu filho. Então não precisa mais orar. Não precisa mais orar, que agora você conversa, escuta, você já comeu hoje? Né? Não precisa mais orar. E ele continua. No passado, um fazendeiro orava para que sabia se ia chover. Orava para pedindo a Deus chuva no dia seguinte, porque ele ia botar a semente e precisava de chuva. Como ele não sabia se ia chover ou não, ele orava. Hoje, não precisa mais orar. O jornal já te fala: amanhã vai chover. Opa, então vou plantar. Olha, amanhã não vai chover. Ah, então não preciso plantar. Eu deixo para plantar quando o jornal falar, vai chover. Não preciso mais orar, porque eu já sei. Continua. No passado, os pais oravam para que os filhos nascessem homens ou mulheres. Hoje, não precisa mais orar. Faz ultrassom. Ele já sabe, é homem, é mulher. Posso comprar roupinha azul ou rosa, sei lá. Porque ele já sabe, não precisa mais orar. Meus irmãos, a modernidade nos trouxe tantos compromissos que nós já não temos tempo para orar e já nem mais sentimos necessidade, porque temos tudo à mão. Basta apertar um botão. Por que não oramos? Por que não sentimos mais necessidade de orar? Por que é que não oramos tanto? São muitas as coisas que nos faziam orar no passado, mas que já não
nos fazem orar nos dias de hoje. E isso sem contar o fator tempo. O conceito de tempo também mudou muito em nossos dias. A correria é tal que, se quisermos orar, temos que fazer tempo para orar, pois as horas naturais de oração já não existem nas agendas espontâneas da existência do homem, que aproveita os momentos em que está comendo um lanche, ou o momento em que está no ônibus, para ler alguma coisa. Tudo mudou. Mas Deus mudou? Se Deus não mudou, por que não oramos tanto? E encerrar pedindo para cantar mais um hino, mas como a gente não sabe se está conseguindo, vamos orar então e encerrar nossa programação, pedindo a Deus que nos desperte para a oração, para a meditação da palavra, para o culto. Amém? Vou pedir que o irmão diácono Edmundo faça essa oração nesse momento, meu irmão, por favor. Amém. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor infinito de Deus o Pai, e as consolações, a comunhão, o poder do Espírito Santo seja sobre vós, amados, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos então estar passando para nossos... eu acho que, eu estou achando que a gente deve talvez fazer um intervalo antes, viu? A gente faz um intervalozinho, porque aí a Helenice fica com mais tranquilidade para ver se, né, escolhe os hinos, você viu nisso? Então vamos para o intervalo agora, 5 minutinhos, a gente volta para o templo, faz a abertura da escola e já vai para a sala, ok?